Shalom Adonai, meus irmãos. Amém. Estamos de volta aqui com o segundo período da aula de Eclesiologia, a doutrina da igreja. Lembrando os irmãos que estamos na página de número 18. Página 18. Nós agora vamos para o quarto ponto, falando como organização, a igreja é temporária e como organismo, a igreja é perpétua. Então vamos ver aí a igreja como organização, ela é temporária e como organismo, ela é perpétua. Então falar aqui da natureza da igreja como temporária. Vamos falar da natureza da igreja como temporária. Falar da natureza da igreja como temporária assusta muitas pessoas. Os próprios discípulos de Jesus ficaram assustados com as palavras de Jesus quando eles saíram do templo e ficaram maravilhados com a construção tão magnífica, com assustado com a construção tão magnífica como a daquele templo, que eles, quase delirando, disse a Jesus, eles exclamaram, dizendo: Mestre, olha que pedras, que construção. Mas Jesus disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, e dize-nos, quando sucederão essas coisas? Quando sucederão essas coisas? Vamos encontrar isso em Marcos 13, versículo 1 a 4. Eu gostaria que lesse. E saindo ele do templo, disse um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, para que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, em frente do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para que me servis de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Amém. Amém. Então, como organização, a igreja ela é temporária. Podemos dizer assim, a sua igreja
minha igreja, todas elas tiveram um início, um meio e certamente terão um final. Toda igreja, vou repetir, quando você diz a minha igreja, ou você diz para alguém a sua igreja, todas elas tiveram um início, um fundamento, um início, que é quando ela foi fundada, teve um início, um meio, podemos sim dividir esse meio assim, né? Quando a igreja ficou no auge da bênção, cheio de membros, depois ela teve uma decadência, caiu o número, quase fechou, depois de muito sofrimento, ela cresce de novo, porque a igreja é cheia de altos e baixos. Hoje o número está lá em cima, amanhã vai descendo, daqui a pouco está lá embaixo, mas nós vamos desistir por causa disso? Não, vai subir de novo o número e ela vai ficar no auge novamente. Isso é a igreja, ela tem seu início, o seu meio e com certeza um dia ela terá o seu fim. E você pode ficar preocupado às vezes agora, porque eu disse isso, mas nós vamos entender aqui, tá? Ela terá o seu fim. Todo o dinheiro empregado em construções está eventualmente perdido. Todo o dinheiro empregado em construções está eventualmente perdido. A gente preocupa demais em querer fazer um tempo bonito demais, né? Quando tu olhar assim, passar assim babando, tão bonito que é o tempo, isso tudo aí é passageiro, isso tudo é perdido, tudo perdido. Se os pastores, eu vou falar uma coisa aqui muito séria, se os pastores, ao invés de ficar construindo igreja bonita, igreja chique, igrejas todas de porcelanato, chique, se pegasse esse dinheiro e investisse em missões, eles teriam mais êxito diante de Deus, mais crédito diante de Deus, que muitas das vezes o dinheiro que nós poderíamos investir em missões, por que não dizer investir em pessoas, nós investimos em paredes, investimos em piso, em banheiro cheio de porcelanato. Por que não pega esse dinheiro e investe em missões e ganha almas para Cristo? Então, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Um dia esse dinheiro vai ficar perdido por aí, né? Então, está aqui uma dica, né? Não ficará pedra sobre pedra. Pedro, Tiago, João e André estavam espantados, por isso queriam saber quando. O importante para nós não é saber quando nem como. O importante para nós é: chegará um dia em que não existirá a igreja mais. Chegará um dia que não existirá mais igreja, minha denominação. Mas não fique triste por isso. Tudo isso há de passar para que o permanente possa se manifestar. As igrejas terão que acabar na hora certa, que é quando as trombetas tocar no arrebatamento, para o que é permanente lá em cima se manifestar. Amém?
A igreja como organização é apenas como se fosse o andaime que precisamos para levantar a estrutura da igreja como organismo, uma vez que a construção é terminada, porque levantar o desmantelamento do andaime. Vou repetir para que venhamos entender. A igreja como organização é apenas como se fosse o andaime que precisamos para levantar a estrutura da igreja como organismo. Uma vez que a construção é terminada, por que lamentar o desmantelamento do andaime? Somos nós, não nossos prédios. A igreja do Senhor somos nós, não os nossos prédios, que por sua vez é perpétua. A igreja do Senhor é perpétua, o nosso prédio não. Quando cessar aqui na terra, ela irá continuar nos céus. Ponto 5. Igreja como organização é imperfeita e como organismo é perfeita. Provavelmente não é tão necessário frisar a imperfeição da organização eclesiástica que pertencemos. Geralmente todos nós já experimentamos uma imperfeição de alguma forma. Toda a igreja tem imperfeição. Ela como organização, ela tem imperfeição. Sabe por quê? Aonde tiver gente tem defeito. Aonde tiver ser humano terá imperfeição. Só no céu que não vai ter imperfeição. Só no céu que não vai ter problema. Porque lá no céu todo mundo vai ser perfeito, assim como Jesus é perfeito. Eventualmente todos nós já verificamos a necessidade de alguma melhoria em nossas igrejas, como organização. Por mais perfeita que seja a igreja como organização, a igreja como organização, eu disse errado aqui, por mais perfeita que seja a igreja como organismo, como organização, ela nunca será perfeita. Jamais será perfeita. Sempre vai ter problemas. Sempre vai ter uma coisinha para consertar. Sempre vai ter uma coisinha para arrumar. E assim sucessivamente. Agora, como organismo, ela é perfeita. Sabe por quê? Ela está lavada pelo sangue de Jesus. Já foi lavada, perdoada, está coberta pelo sangue de Jesus. Não quero sugerir de forma alguma que devemos deixar de nos preocuparmos, de zelarmos por nossa igreja como organização. Nós não devemos deixar de preocupar com a nossa igreja como organização. Nós não devemos deixar de consertar os erros, as falhas que aparecem em nossa igreja como organização. Pelo contrário, devemos zelar por ela e fazer
com que o reino de Deus apareça nela. Amém? Por outro lado, a perfeição da igreja como organismo não significa que ela já alcançou plena maturidade. A igreja como organismo não quer dizer que ela já alcançou a maturidade, ou por que não dizer a perfeição, né? Mas ela está a caminho, ela está no trajeto da maturidade, no trajeto da perfeição, no trajeto da varonidade perfeita. Ela é redimida pelo sangue de Jesus, nascida do Espírito Santo, está se desenvolvendo na direção da perfeição, debaixo da graça de Jesus, como está em Efésios 4, 11 ao 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda ou por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Sobre aqui? Amém. Então, meus amados irmãos, meus alunos, estamos chegando no final aqui. Nós acabamos de conhecer um pouco, porque o assunto é mais profundo ainda, tá? Tem como aprofundar mais ainda. Eu quero pedir aos irmãos, os alunos presentes e aqueles que estão estudando também a longa distância, através da internet, né, através do nosso canal no YouTube, do Instituto Ceftademini, Instituto Ceftademini. Então, eu aconselho a todos vocês que não fique só no estudo que eu estou dando aqui. Faça pesquisa sobre o assunto em outros sites, mas toma muito cuidado, porque está assim de sites cheios de heresias por aí, para ensinar as pessoas as coisas erradas, tá? Tem que saber muito, entender bastante da Bíblia e um pouco de teologia, para você compreender se o site é heresia ou se é uma doutrina conservadora, tá bom? Porque o nosso seminário, o nosso instituto, ele é uma teologia elementar, doutrinas e conservadoras. Então, preste bem atenção no site, procura ler de que procedência é aquele site, se não é de uma igreja herege, e assim sucessivamente, tá? Então aprendemos um pouco aí a respeito de eclesiologia, que é uma parte da teologia que trata sobre a doutrinas da igreja. E quando falo em doutrina da igreja aqui, muita gente faz confusão, né, entre doutrina e costume. Doutrina é isso que estamos estudando aqui. É doutrina da igreja, doutrina do Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina dos anjos, doutrina de Cristo, doutrina de Deus, doutrina do pecado, doutrina do homem, doutrina, bibliologia, que é uma doutrina da família cristã, doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina da ressurreição, doutrina da glorificação, doutrina da santificação, e são centenas de doutrinas, não tem nada a ver com uso e costume,
Uso e costume é coisa humana, é coisa de homem, não é coisa da Bíblia, tá? Então, além dessas partes que fala sobre a igreja como organização e organismo, a eclesiologia ainda trata sobre os tipos de liderança, as ordenanças, a vocação e os dons espirituais reservados para a igreja. Tudo isso a eclesiologia ela nos ensina. Tudo isso ela nos ensina. Muito bem. Ainda resta um tempinho. Vamos passar para a página de número 19, capítulo 3, que vamos falar aqui sobre a origem da igreja. A origem da igreja. No pensamento de Deus, a igreja foi escolhida desde os tempos eternos. Efésios 1, 4, 5. Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para que a si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Desde os tempos eternos, vemos aí, né, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o seu pensamento já tinha escolhido a igreja. Quando Cristo olhou para a cruz, ele revelou aos seus discípulos o propósito de fundar a igreja. Mateus 16, 13 ao 20. E chegando Jesus das partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e outros profetas. E disse-lhes: E vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei uma igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Jesus, o Cristo. Agora observa uma coisa, preste bastante atenção. O ensino da Igreja Católica Romana, que ela ensina que a igreja foi fundada sobre Pedro e que os papas são sucessores, mas só que esta doutrina católica não tem nenhum fundamento bíblico. Eles ensinam lá que Pedro foi o primeiro papa. Isso é mentira e isso não tem nenhum fundamento bíblico. Até porque os papas não podem casar. Padre tem que ser solteiro, não pode casar. E Pedro era casado, porque Jesus curou a sogra dele. Então como é que Pedro era o primeiro papa? Não é verdade? Então não tem nenhum fundamento bíblico essa doutrina aí da Igreja Católica Romana. São seus a igreja nasceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e deu vida à igreja. Está lá em Atos 2, do 1 ao 47. Vamos ler tudo. Do 1 ao 47. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, vejam-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vos pensais, sendo a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas em ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-nos conhecidos os caminhos da vida, com a face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Desta previsão diz da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus,
mas ele próprio diz: diz o Senhor ao meu Senhor, e assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelos de seus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor em Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos fiz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Está vendo aí como que a igreja foi fundada? No dia de Pentecostes, ela foi fundada, a igreja foi escolhida desde o tempo eterno, foi fundada no dia de Pentecostes pelo Espírito Santo. Ela nasceu ali. O nascimento da igreja deu-se em Atos 2, no dia de Pentecostes. E olha aí, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos, e eles anunciaram a palavra de Deus. E ela nasceu já com quase 3.000 almas. Eita benção, hein? A igreja de Deus já nasceu potente, já nasceu poderosa, com quase 3.000 almas. Por isso que a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Muito bem. A origem da igreja no Antigo Testamento, e também vamos falar da origem da igreja no Novo Testamento. Embora no Novo Testamento, embora o Novo Testamento acrescente um sentido mais profundo ao conceito de igreja de Deus, ou Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, que é a mesma Assembleia dos Santos, né? Que fala, não estou falando aqui de Assembleia de Deus, denominação, mas Assembleia de Deus, Igreja Universal. Contudo, deve ser compreendido que no Novo Testamento não inventou o conceito de igreja ou assembleia, antes o desenvolveu a partir de sua base veterotestamentária, o relativo do Antigo Testamento aos livros que no cristianismo respondem a primeira parte da Bíblia e conta a história da criação do mundo até chegar ao Messias Jesus Cristo. A Septuaginta usa o termo eclésia,
ou melhor, eclesia, cerca de 100 vezes, na maior parte, para Canhã. O termo eclesia, no sentido básico de assembleia, dando aí a conferência, que nós não vamos ler não, em Deuteronômios 9:10 e 1 Reis 8:65, apenas o acréscimo de Kyrio, que quer dizer do Senhor, dá a ele um sentido teológico. Em Deuteronômio 23, versículo 2, seguindo, né? Até adiante, até terminar, e etc. Quando vocês veem Deuteronômio 23, versículo 2, e vê esses dois S aí, é porque é para seguir, tá? E etc. Ou uma expressão como de Israel, em 1 de Reis 8:14, ou dos santos, Assembleia dos Santos, em Salmo 89, versículo 5, e etc. O uso de sinagogue, que é a mesma coisa que sinagoga, é similar. Este também é muitas vezes usado para canhão, e tem tanto um sentido geral de assembleia, quanto um sentido técnico, congregação de Israel, enquanto eclesia é quase sempre usado para canhão. Canhão é traduzido por eclesia apenas em alguns livros. Por exemplo, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Salmos. Em outros lugares, sinagogue é usado como equivalente ocasionalmente. Também outros termos como oxos ou sistasis, sinagogue, são palavras gregas, tá, irmãos? Diretamente de eclesia, diferentemente de eclesia. Também é usado para Edã, comum em Êxodo, Levítico e Números. Essa é a origem da igreja no Antigo Testamento. Meio complicado aí, né? Agora, a origem da igreja no Novo Testamento. A palavra igreja aparece no Novo Testamento pela primeira vez no livro de Mateus 16:18, que nós já lemos aí Jesus dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No evento conhecido como Confissão de Pedro, o termo pode ser a uma certa localidade, como por exemplo as 7 igrejas de Apocalipse,
ou pode se referir à Igreja Universal como um todo unificado, como em Mateus 18, versículo 15 a 17. Em Mateus 18, 15 a 17, no chamado discurso sobre a igreja, encontramos a seguinte palavra de Jesus: ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre si e ele só. Se ele te ouvir, então terás ganhado o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se recusar ouvi-los, dize-o, quer dizer, leve diante da igreja, do pastor, do ministério. E se também não ouvir a igreja ou o ministério, considera-o como gentio publicano, quer dizer, considera ele como um incrédulo qualquer, entendeu? Se ele não quiser ouvir, a primeira pessoa que for lá chama ele particular, a segunda e a terceira pessoa que foi lá para confirmar e levar diante da igreja, e o ministério conversar com ele, com a igreja, ele não quiser obedecer, então ele tem que ser excluído do meio da igreja e tem que ser tratado como qualquer gentio publicano, como um incrédulo qualquer. Esta é a aula, o segundo período da aula de hoje. Ficaremos por aqui, prometendo voltar na próxima segunda-feira, trazendo aqui mais 2 vídeos aulas para os alunos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Amém.